Meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui hoje para trazer o primeiro vídeo da história completa dos quadrinhos de The Boys, a última grande série de heróis de 2020, que tá chegando com a sua segunda temporada no Amazon Prime Video, dia 4 de setembro, com 3 episódios e mais um curta-metragem focado no Butcher, que eu vou fazer a análise aqui no canal assim que ficar disponível. Mas, em paralelo à série, eu também vou fazer um conteúdo focado nos quadrinhos da equipe, porque realmente tem muita diferença entre a versão original e a adaptação da Amazon, mas eu também acho que os quadrinhos vão servir pra gente ter uma noção de teorias pra já confirmada terceira temporada e também pra gente entender melhor como que vai ser a personalidade dos caras e dos heróis do set. The Boys foi uma série de revistas em quadrinhos muito bem sucedida, escrita por Garth Ennis e desenhada pelo Darick Robertson, e a história principal de The Boys conta com 72 edições, mais alguns spin-offs que eu vou contar em um vídeo separado quando terminar a história principal. E o Garth Ennis foi o escritor de toda a série, então realmente tem uma veia autoral muito forte desse escritor que é bem peculiar. O jeito dele escrever é muito único e principalmente o jeito que ele critica a sociedade dos Estados Unidos é um pouco perturbadora. Vocês vão ver aqui, acho que já no primeiro volume já fica bem claro isso. E o cara é muito bom. Se ele não fosse tão bom assim, ele não continuava trabalhando na Marvel e na DC mesmo criticando tão veementemente os seus maiores heróis. Como eu já falei, são 72 edições que eu vou dividir aqui nos vídeos, não de acordo com a publicação ou com a organização oficial das editoras que publicaram aqui no Brasil, e sim de acordo com os arcos temáticos que eu acho que vão ser mais importantes para a série. Inclusive esse vídeo aqui é mais para você entender as principais diferenças entre a primeira temporada e a versão original dos quadrinhos, e a partir do segundo vídeo a gente já começa a entrar em possibilidades de personagens que podem vir a aparecer na segunda e terceira temporadas, e realmente a gente parte para mais teorias. Então, justamente começando pelos 2 primeiros volumes, que se chamam O Nome do Jogo, basicamente a gente tem a apresentação do Butcher como um agente obscuro da CIA que trabalha junto com a diretora da agência, Susan Raynor, com quem também o Butcher mantém um caso amoroso. Um diferencial do Butcher dos quadrinhos pro da série é que, por incrível que pareça, o Butcher do Karl Urban na série é muito mais gente boa do que o dos quadrinhos. O Butcher original é realmente muito tosco e, inclusive, não é exatamente Butcher o nome dele, né? É Billy Bruto na tradução oficial, mas Butcher é a versão mais comum porque o codinome dele é açougueiro. Então eu vou tratar ele como Butcher aqui. E, inclusive, o Butcher tem um cachorro muito curioso que é o Terror, que ele não apareceu na primeira temporada, mas o Terror vai ser importante na segunda temporada. Ele já apareceu no trailer e nos pôsteres, então a gente vai ter mais essa adição aí no núcleo do Butcher. E bom, o Butcher oferece seus serviços para a CIA por conta do número crescente de super-heróis ao redor do mundo, então ele começa a entrar em contato com a sua velha equipe. O francês, a mulher, no caso a Kimiko, mas eu vou chamar ela de mulher aqui porque é a forma como o Garth Ennis se refere a ela, e o filhinho da mamãe, ou como ficou a tradução na série, Leitinho, que eu vou chamar ele assim porque eu acho muito mais legal. Acontece que o Butcher precisa substituir um outro membro da equipe que saiu por conflitos internos, e então ele vai atrás de uma pessoa que odeia os supers tanto quanto ele, e aí a gente vai conhecer o Hugh. Bom, o Hugh dos quadrinhos é um pouco diferente da série, começando pelo seu visual. Uma curiosidade aqui é que o Hugh, na verdade, foi inspirado no ator Simon Pegg, que na série vive o pai do Hugh, que nos quadrinhos não existe esse personagem do pai do Hugh, mas como o ator foi a inspiração para a criação do Hugh original, eles fizeram essa homenagem colocando ele aí para ter uma interação com o Hugh. Mais uma outra coisa é que o Hugh dos quadrinhos, eu achei ele pelo menos bem mais interessante que o Hugh da série, mas a gente tem que ver como que ele vai ser na segunda temporada. E basicamente o começo da jornada do Hugh é bem parecida tanto na série quanto nos quadrinhos, em que a gente vê a namorada dele, a Robin, sendo morta por culpa do A-Train. No caso, nos quadrinhos, ele estava lutando contra o super vilão e acaba arremessando o homem em cima dela, e assim ela é esmagada, e lá na série ele simplesmente atropela a Robin, numa cena que eu não vou colocar nesse vídeo por motivos de desmonetização. E bom, o foco nesses 2 primeiros volumes é justamente apresentar os personagens sem dar muitas pistas do universo e principalmente situar o Hugh nesse contexto todo, porque ele vai servir de guia para o público, já que ele não era desse meio aí, e a gente depende da visão dele para começar a construir uma noção do que está acontecendo de fato com os supers ao redor do mundo. E agora a gente vai então para os volumes 3 a 6, que se chamam Fruta Madura, que é aqui de fato que a gente começa a conhecer o universo de The Boys. A gente tem uma introdução perturbadora dos 7 que já são aqui estabelecidos como os maiores heróis do mundo, em que a gente vê a Anne, a Luz Estrela, ou no caso da tradução dos quadrinhos, a Centelha, ingressando no set como a novata que entrou no lugar de um herói que se aposentou, o Lamparina, e logo de cara a gente já vê quão babaca o Homelander é. Eu acho essa versão dele dos quadrinhos muito
muito pior do que a versão que tem na série, e olha que a versão da série já é um dos vilões mais cruéis que a gente já viu em qualquer série por aí. A série deu uma leve enxugada nessas coisas mais toscas e obscenas, porque eu acho que não ia passar nem na Amazon, mas aqui nos quadrinhos Garfield estava livre e tem muita coisa bizarra. Inclusive, a primeira cena oficial do set é justamente aquela cena do abuso sexual que a Anne sofre, só que ao contrário da série, onde quem praticou esse ato horrendo com ela foi apenas o Profundo, aqui no quadrinho ela foi abusada pelo Homelander, pelo A-Train e pelo Black Noir ao mesmo tempo. Então, já começa desse jeito. Então, você já sabe que os Sete são os seres humanos mais toscos da Terra e você já quer logo de cara que eles acabem mortos. A gente vê o Butcher organizando seu time para caçar um grupo de super-heróis um pouco menor, no caso, os Octolescentes, que eu identifiquei como se fosse uma paródia dos Jovens Titãs, com uma parte de X-Men também, que são 8 adolescentes superpoderosos que não têm escrúpulo algum e eles não controlam suas pulsões sexuais. Isso é um padrão que se repete muito em The Boys, já vão se acostumando. E bom, isso aconteceu no volume 3, vamos agora pro volume 4, em que a gente vê a Anne realmente sendo introduzida numa reunião do set como a nova super-heroína da equipe. E logo nessa primeira reunião, a gente vê quão toscos os heróis são, porque eles só estão preocupados com os royalties de imagem que eles têm por aparecerem em público salvando as pessoas, e não por salvarem as pessoas. Então fica bem claro que os Sete são mais uma empresa do que, de fato, heróis. Do outro lado, enquanto espreitam os adolescentes, o Hugh e o Butcher conversam sobre os supers. Todos os heróis têm algum tipo de mania, um vício. E uma coisa muito boa dos quadrinhos é que logo de cara a gente vê as consequências sociais da existência dos supers. As garotas que dormem com o super quase sempre acabam se ferindo bastante por conta dos poderes dele e do apetite sexual também, o que as leva a se afundarem no uso de drogas para continuarem no jogo a noite toda sem sentirem uma dor extrema. Mas o mais interessante aqui é que logo de cara o Hugh percebe que elas não estão usando a velha droga branca, o pó branco no caso, não vou falar o nome porque vocês já entenderam, mas sim um pó azulado muito estranho, e ele não entende o que é no primeiro momento. De volta ao set, a gente vê o Homelander repreendendo o A-Train por ter provocado a centelha durante a reunião, e a gente vê o paradoxo do vigilante pervertido no Homelander. Um pouco menor do que na série, mas aqui tem também. Ele é totalmente escroto, mas as regras de ética dele são inflexíveis, e ele também humilha bastante o A-Train, revelando que ele era um dos adolescentes e ele não vai se importar de mandar o novato de volta para sua velha equipe e assim abrir mais uma vaga no set. Enquanto isso, o Butcher, depois de uma noite com a diretora Rainer, consegue um pacote muito especial para sua caçada, o composto V. E o primeiro a experimentar essa nova dose é o Hugh, e a gente descobre um pouco mais da tal substância. No estado puro, ela altera seu DNA permanentemente e te transforma num super. Inclusive, nenhuma origem de herói é verdadeira, tudo nos supers vem dessa droga. Mas se ela for diluída em outra substância, o composto V só fortalece seu organismo por um curto período de tempo, e os rapazes utilizam isso para justamente caçar os supers, assim como as garotas que dormiam com os supers usavam esse mesmo composto V diluído para conseguirem aprimorar o seu vigor físico e assim sobreviverem a uma noite de insanidade com esses lunáticos. Uma regra importante desse composto V que os caras utilizam é que ela demora 24 horas para fazer efeito, justamente por não ser uma versão pura. Então, depois que o Butcher faz o Hugh utilizar o composto V, ele volta para casa para que assim seus poderes pudessem aflorar. E agora a gente vai pro volume 5. Nessa edição, a gente vê o Hugh conhecendo a Anne, a centelha, numa cena até bem parecida com a da série, e foi por ter conhecido ela que o Hugh decide ficar em Nova York e se juntar aos caras que agora estavam observando os adolescentes se destruírem sozinhos, depois da chantagem que o Butcher fez com eles para que escolhessem um do grupo para ser exposto. Até que um dos membros, o criador, se assume como gay numa coletiva de imprensa, o que iria, em tese, destruir a imagem da equipe junto ao público conservador dos Estados Unidos. E é claro que isso chama a atenção do Homelander, que logo entende que tem alguém por trás disso, e agora os Sete estão de fato dentro do jogo dos caras, apesar de que não é tão cedo assim que vai ter um encontro direto entre as equipes. E enquanto isso, os caras discutem no seu furgão o motivo da escolha do alvo, até que os adolescentes localizam eles e se preparam para cair na porrada. Mas é claro, isso não assusta nem um pouco o Butcher, que logo parte para cima dos heróis. E o volume 6 começa assim, com os adolescentes tomando uma surra dos caras que estão no pleno uso do seu composto V. O problema é que o Hugh acaba matando acidentalmente um dos membros dos adolescentes, o Blarney Koch, o que gera alguns problemas pro grupo, especialmente quando a notícia chega até o set. O herói morto ganha um funeral até bem emocionado, com direito à presença do vice-presidente dos Estados Unidos e um pronunciamento do Big Game
Amy, o líder dos adolescentes, do garoto baterista, o líder dos jovens americanos, e de Adam Fleischer, o porta-voz da Vault América. E aqui é a primeira vez em que a gente vê essa mega corporação, a Vault, sendo citada de forma mais direta, e a partir daí ela começa a ficar bem ativa nas missões dos caras. Bom, depois de ver que teve seu crime ocultado pelo Butcher, o Hugh decide sair do time, mas foi então que o Butcher contou pra ele a história da sua esposa e revela que ela foi abusada por um super e acabou ficando grávida de um feto super-humano, o que, claro, custou a sua vida. E o Butcher diz ainda que ele precisou executar esse super feto com um abajur enquanto era atacado pelos raios lasers desse futuro bebê super. E nessa hora entendemos melhor a função dos caras. Os supers têm uma taxa de tolerância de perdas de 60% dos heróis. Isso porque eles sabem que não passam de babacas com poderes, sem treinamento ou autorização, e por isso os grandes heróis já esperam mortes nos seus times. Acontece que as autoridades não fazem nada porque têm medo dos supers e por isso a CIA tem essa unidade especial de contenção que agem muito além dos limites da lei. E o problema fica maior quando o presidente dos Estados Unidos, o Dakota Bob, odeia os supers, mas seu vice-presidente é um homem de dentro da Vault que orquestrou toda a corrida presidencial. Então nos quadrinhos, desde o começo já tem esse risco iminente dos supers acabarem tomando conta do governo dos Estados Unidos, coisa que a série já fez muito bem também, introduzindo essa questão militar, aquele contrato que a Vault firma com o exército dos Estados Unidos para usarem os supers como soldados. Voltamos ao set e vemos a Centelha sendo oficialmente apresentada como a nova integrante da equipe no lugar do Lamparina, e ela inclusive já está usando aquele traje elaborado pela Vault para suas aparições públicas, que é totalmente babaca. Eles só fizeram aquela outra roupa para que ela pudesse se adequar aos padrões do que o público exige, ou seja, eles deram uma roupa com mais decote pra ela porque o público masculino ia curtir. Isso aqui foi uma crítica até bacana do Garth Ennis à sexualização que rola nos quadrinhos com personagens femininas desde a origem dos quadrinhos. E bom, na sede dos caras, a gente vê o Leitinho questionando o Butcher sobre a possibilidade de um dos 7 ser uma pessoa boa. Mas nessa hora, a gente vê que o Butcher toca o foda-se e ele deixa bem claro que todo e qualquer super vai ser tratado como um inimigo. E assim então se encerra esse arco inaugural, meio de apresentação mesmo, não acontecem grandes coisas, mas agora, para não ficar um vídeo só de introdução, eu vou contar a primeira grande missão dos caras, que é sensacional e tem umas reviravoltas muito loucas, apesar de ser uma história muito errada. Bom, essa história vai dos volumes 7 a 10 e ela se chama Pegue um Pouco. O volume 7 abre com uma sessão de terapia do herói chamado Tech Knight, um super que usa um traje de mecha e é um dos membros dos Compensadores. Esse herói conta pro seu terapeuta que um dia, durante uma patrulha, ele começou a reparar na bunda de um dos seus companheiros de equipe, o droide mental, e então, bom, ele diz pro psicólogo que ele não consegue parar de foder as coisas. Vocês entenderam, ele tem uma compulsão ninfomaníaca absurda. E assim que ele começou essa sua onda de compulsão, lá com o droid mental, enquanto os dois ainda estavam voando, ele não consegue mais controlar nenhuma pulsão da sua vida. Mas logo de cara a gente entende que esse Tech Knight é uma espécie de Batman super perturbado que não consegue conter as suas pulsões ninfomaníacas, e ele já usou desde os buracos da sua caverna até o escapamento do seu tech móvel e até mesmo a chinchila do sobrinho dele. Eu não sei qual era a intenção do Garth Ennis, mas eu entendi que era pra gente sentir totalmente repulsa e ódio de qualquer super que ele fosse apresentar. Um detalhe importante aqui é que esses compensadores são descritos como o segundo maior super grupo do mundo, atrás apenas do 7. Então guardem essa informação aqui, porque essas equipes mais grandiosas assim são relevantes pro arco geral do quadrinho. Voltamos a ver os caras com o Hugh chegando na base para guardar uma nova missão do Butcher, e ele e o Leitinho conversam sobre o francês e a mulher, a Kimiko, que eles chamam só de mulher aqui porque ela de fato não tem um background, pelo menos nesse primeiro momento. Nenhum dos dois tem de fato um passado, e o próprio Leitinho diz que isso não importa porque eles são literalmente os músculos do time. Eles só estão ali para serem liberados nos inimigos, e é claro que o estrago vai estar garantido. E logo o Butcher entra em contato querendo se encontrar com o Hugh, que dessa vez já tem o uniforme oficial dos caras, um sobretudo fodão. E o Butcher explica que essa roupa serve não só para dar um estilo intimidador para eles, mas também para ter uma vantagem tática. Na batalha, a única coisa que os caras têm que pensar é: bata em tudo
que não usam sobretudo preto. Então, o Butcher e o Hyuga vão até uma loja de quadrinhos onde entendemos que toda e qualquer HQ feita sobre os supers são a versão oficial, as cruzadas heróicas que o público tem conhecimento, enquanto os supers estão, na verdade, fazendo muita merda por aí. E então conhecemos a Lenda, um velho sábio que conhece tudo o que se tem para saber sobre os supers e quem foi responsável por administrar os quadrinhos nos Estados Unidos. E o Lenda tem um trabalho pro Butcher, encontrar um super chamado Swing Wing, claramente uma alusão ao Asa Noturna, porque esse herói foi o primeiro Ládio, o sidekick do Tek Knight, que largou seu mestre para seguir uma carreira solo. Ou seja, é total a jornada do Dick Grayson como o primeiro Robin, que deixou de ser o Robin para se tornar o Asa Noturna. Esse Swing Wing jogou o sobrinho neto do Lenda de cima de um prédio, e o Lenda quer que o Butcher investigue o caso, já que a polícia arquivou sem sequer investigar a presença do Swing Wing. Então, ele e o Hyuga acabam aceitando. Voltamos ao Tek Knight chegando na sua caverna e encontrando o segundo Ládio, seu novo sidekick, e nessa hora a gente vê que o herói tem problemas para controlar novamente suas pulsões, então ele manda o Ládio numa missão de treinamento de muitos anos para encontrar todos os seus antigos supergrupos, desde os 7 até os Guardiões do Meio Oeste, isso tudo pro garoto ficar longe dali e não acabar, bem, acontecendo o pior. Vocês sabem, esse cara não tem controle nenhum e acho que o Garfienes quis poupar esse tipo de cena nos quadrinhos. Pelo menos isso ele não quis colocar. E assim, então, dessa forma totalmente perturbadora, se encerra o volume 7 e a gente começa o volume 8 já com o Butcher comentando um pouco mais sobre a visão que ele tem dos quadrinhos. Ele diz que nas HQs é muito fácil solucionar os problemas do mundo real, casais gays são espancados na rua, calma, um herói daqui a pouco vai aparecer e vai salvar essas pessoas. Mas na real, nas ruas, nenhum super nunca aparece e inclusive o sobrinho neto do Lenda foi morto pelo Swing Wing, supostamente, um herói que nos quadrinhos já se declarou muitas vezes um protetor dos homossexuais nos Estados Unidos. E é claro, o Butcher nunca é retratado de uma forma legal, ele é sempre um babaca que, até vendo esse tipo de problema, segue usando insultos para se referir a qualquer minoria que ele encontrar. Só que, claro, o Garfienes não é um autor muito fácil de ler, justamente pela forma como ele cria os seus personagens. E mesmo o Butcher sendo um otário, ele é menos homofóbico que o Hyuga, que mesmo com toda a sua pompa de politicamente correto, se recusa a entrar num bar gay por preconceito. E enfim, depois de uma discussão, o Butcher e o Hyuga entram nesse bar e descobrem que o Swing Wing realmente frequentava algumas reuniões da comunidade LGBT+, só para aparentar que ele é a mesma pessoa tanto nos quadrinhos quanto no mundo real, mas também descobrimos que o Tek Knight também aparecia eventualmente nesses encontros, só para falar que o Swing Wing não é o único herói preocupado com essa parcela do público. E a gente vê então o Tek Knight perdendo seu mordomo Thomas, depois que este descobriu os problemas que seu patrão está passando atualmente. O Tek Knight também tentou abusar do seu próprio mordomo. Isso é tipo Batman abusando sexualmente do Alfred. Mais tarde, na mansão do Tek Knight, a gente vê ele sendo repreendido por ter atacado até mesmo o Black Noir do 7, e a suspeita do Tek é que esse seu problema começou depois de uma luta com um vilão conhecido como Zodomita, que o atingiu com um raio supostamente com energias sexuais, mas, de qualquer forma, o segundo Ládio acabou expondo os distúrbios do seu mestre e, a partir de agora, o Tek Knight tem um problema bem grande em mãos. De volta à base dos caras, o Hyuga e o Leitinho conversam sobre a matança que ronda essa vida desses agentes especiais da CIA, e o Hyuga tá bem incomodado com o fato de ter matado o Barney Cooke, ainda que sem querer, e ele pergunta se os caras já serviram o exército. O Butcher de fato foi um fuzileiro da coroa da Inglaterra e o Leitinho serviu como um comando dos Estados Unidos. Mas o Leitinho diz que é muito fácil executar os supers depois de um tempo, porque você passa a conhecer quem eles são de verdade, você vê que não são pessoas boas. E ele explica um pouco melhor a índole do Butcher. Mesmo ele sendo um bruto, realmente uma pessoa odiosa, ele não odeia de fato ninguém, a não ser que a pessoa dê motivo para isso. E é para isso que os caras servem, para direcionar todo esse ódio que eles podem sentir para os supers, que são quem realmente está destruindo a sociedade moderna. Mais tarde, o Butcher conta que os supers nunca tiveram nenhum problema com o Tek Knight, porque além de nunca ter feito nada muito grave, seus poderes vêm da tecnologia e não do composto V, e ele era o único dos grandes heróis do qual os caras nunca tiveram que se aproximar,
até agora. Então a gente vai pro volume 9 e aqui a gente vê o Butcher e o Hugh confrontando o Tech Knight na sua mansão, mostrando que conhecem bem os seus segredos por conta de um trabalho antigo dos caras, quando chantagearam um aliado dos compensadores. E depois de conversarem um pouco, o Butcher percebe que o Tech é um baita de um homofóbico e talvez seja até por isso que ele se afastou do Swing Wing com o tempo. Mas de uma coisa, o Hugh e o Butcher estavam certos: o sobrinho neto do Lenda, o Stephen, tinha alguma espécie de envolvimento amoroso com o Swing Wing. Então o Hugh vê que o Paul, o barman do bar que eles tinham ido antes, havia ligado. Max, o namorado do Paul, tinha uma coisa para contar sobre o assassinato do Stephen. Durante uma das reuniões da comunidade, o Max seguiu o Swing Wing e descobriu onde ele morava. Umas noites depois, quando ele viu o Steve dando em cima do Paul, seu namorado, por ciúmes, o Max revelou o endereço do Swing Wing pro Stephen, pensando que se eles se encontrassem com o Super no qual ele tinha um crush, ele ia parar de ser um empecilho pro namoro do Max e do Paul. Acontece que o Max não pensou nem um pouco que o herói poderia ser um pouco cauteloso demais com a sua identidade e que isso colocaria a vida do Stephen em risco. Com essa informação em mãos, o Hugh volta para a base quando é confrontado com a notícia de que o Tech Knight teve a sua identidade secreta revelada por seu mordomo após a tentativa de abuso. E mais, tinham notícias falando que o Tech Knight tinha um caso com o Swing Wing na época que ele ainda era o seu ajudante, mesmo ele sendo ainda um adolescente. O Butcher então passa a desconfiar que o próprio Tech matou o Stephen quando ele foi atrás do Swing Wing, e então ele planeja ir até o Tech e o pegar desprevenido ainda sem o seu traje, já que ele não tinha poder algum. O objetivo do Butcher era chantagear o Tech e deixar ele como informante dos caras dentro dos compensadores, mas caso ele não se comportasse, ele teria problemas. E de fato, ele teve. O Tech Knight se recusou a ajudar os caras e nessa hora a mulher simplesmente deu uma surra nele. Depois de recobrar a consciência, o Tech conta a verdade. O Swing Wing, na verdade, era hétero e era ele que estava revelando os podres do seu antigo parceiro por ter ouvido que o Tech entraria para o set. E depois de descobrir a verdade sobre o Swing Wing e o Tech, o Hugh fica bem abalado por terem perdido tanto tempo com os julgamentos imbecis e fica realmente envolvido com a morte do Stephen. Agora ele estava decidido a encontrar de vez o Swing Wing para que ele possa pagar pelos seus crimes. Quando eles encontram o Super, o Hugh fica tão furioso que já começa a ameaçar o Swing Wing e no calor do momento o herói acaba fugindo. O Hugh e o Butcher começam a perseguição, mas assim que percebe o quão furioso o novato tá com esse Super em específico, o Butcher simplesmente deixa ele cuidar de tudo sozinho. E de fato, com um único soco, o Hugh derruba o Swing Wing, que conta toda a verdade. Depois que o Stephen revelou que era apaixonado por ele, o Swing Wing diz que sentiu um nojo extremo e simplesmente queria empurrar aquele menino para longe e por isso arremessou ele de cima do prédio em que eles estavam conversando. Mas o Butcher não executa o Swing Wing, apenas o ameaça e deixa ele seguir vivo como um informante dos caras. Um tempo depois, numa lanchonete, o Hugh já parece bem mais familiarizado com esse jogo que os caras precisam fazer para conter as atividades dos Supers, e o mais chocante disso tudo que aconteceu é que o Lenda não tem uma irmã, então o Stephen não era o seu sobrinho neto. O Lenda só pediu pro Butcher ajudar justamente porque se incomodou com a injustiça no caso do Stephen ou simplesmente por gostar de ver super-herói tomando porrada. Uns dias depois, o aparato aéreo do Swing Wing quebra no ar, talvez por interferência do Butcher, e ele acaba caindo no mar e sendo atropelado por uma balsa. O Hugh conta isso pro Paul, o barman, e o ajuda a se reatar com seu namorado, Max, que se culpava bastante pelo que aconteceu com o Stephen. E quanto ao Tech Knight, bom, depois de ter sua vida completamente arruinada, ele acaba recuperando o sentido da sua vida quando ele salva uma mulher de um acidente numa construção, e um tempo depois ele acaba salvando o planeta inteiro quando ele destrói um asteroide fazendo sexo com ele. Mas na verdade todo esse lance do asteroide era uma alucinação do Tech Knight, ele na verdade morreu no acidente da construção, e essa ilusão e provavelmente toda a sua compulsão sexual acabou sendo o resultado de um grande tumor que estava alojado no seu cérebro nos últimos meses. E é assim que eu vou encerrar essa primeira parte da história completa dos quadrinhos de The Boys, porque no próximo arco os caras vão pra Rússia e tem toda uma conspiração bem maior para vocês já estarem familiarizados com a dinâmica das missões que a equipe tem que fazer. Então, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, fica de olho porque vai ter muito mais conteúdo de The Boys aqui. E é claro, comenta aqui qual foi a parada mais bizarra que aconteceu nessa primeira parte da história dos quadrinhos. É muita coisa bizarra e vai por mim, só vai piorando daqui pra frente. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.